Nessa ocasião, diante da proximidade do dia 10 de fevereiro, quando será comemorado o aniversário de 32 anos do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, acredito que seja oportuno fazer um balanço de sua história e de sua contribuição ao desenvolvimento do país. Embora tenha sido oficializado em 1980, o Partido dos Trabalhadores começou a nascer no final da década anterior, fruto de um movimento então chamado Movimento Pró-PT. Isso por si só mostra o DNA do PT, um partido que nasceu de baixo para cima, a partir das bases, tendo sua origem nos movimentos sociais. O tempo mostrou que foram basicamente três as raízes que deram origem ao Partido dos Trabalhadores. A Igreja Progressista, com especial participação de pastorais como a Comissão Pastoral da Terra, Pastoral Operária, além das comunidades eclesiais de base. O novo sindicalismo brasileiro, a segunda raiz, cujo principal ícone foi o então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC, o presidente Lula. E os intelectuais e militantes de esquerda, a terceira raiz, o terceiro tronco que deu origem ao PT, muitos dos quais retornando do exílio, um dos quais será homenageado nesta sexta-feira, o grande Apolônio de Carvalho. Essa diversidade de contribuições foi uma das principais virtudes do partido, que viu surgir seus núcleos ora em universidades, ora em acampamentos de trabalhadores rurais sem terra. Outra característica marcante do PT desde o início foi a busca da descentralização de decisões e de ampliação da participação democrática interna. Prova disso eram as pré-convenções realizadas ainda em 1982 e, mais recentemente, a adoção do sistema de prévias para a escolha de seus candidatos majoritários. Esse sistema, aliás, que dificulta que os candidatos sejam escolhidos por cúpulas fechadas, deve vir a ser adotado por outros partidos em breve, inclusive por aqueles que mais frontalmente dizem se opor ao PT, por reconhecer os méritos desse sistema adotado pelo PT. A preocupação com a democracia interna, por sinal, já estava explícita no manifesto de fundação do partido. Aspas. Queremos, por isso mesmo, um partido amplo e aberto a todos aqueles comprometidos com a causa dos trabalhadores e com o seu programa. Em consequência, queremos construir uma estrutura interna democrática, apoiada em decisões coletivas e cuja direção e programa sejam decididos em suas bases. Fecha aspas. Eis aí, certamente, uma das principais razões do crescimento e do sucesso do Partido dos Trabalhadores. Outra característica que marcou o PT desde sua fundação foi a sua organização em tendências internas. Uma novidade na história política do Brasil. Essa característica foi, em muitos momentos, um verdadeiro motor do debate interno. Em outros, no entanto, quando a disputa entre tendências se tornou um fim em si mesmo, levou à luta fratricida e a sérias derrotas. O desafio, nesse caso, é conseguirmos manter a pluralidade de posições internas, evitando que essa virtude se transforme em defeito. O partido, que nasceu lutando pela redemocratização do país, e logo depois pelas diretas já, disputou em 1989 a eleição presidencial com chances reais de vitória. Primeira eleição direta depois da ditadura, senhor presidente. Perdemos, mas nos firmamos como alternativa para o Brasil. Disputamos novamente em 94 e em 98, mas somente em 2002 conseguimos levar, pela primeira vez na história do Brasil, um operário à presidência da República. Antes das eleições, só o que se ouvia dizer é que o PT não conseguiria governar o Brasil.
Diziam que se o PT vencesse as eleições, que empresários fugiriam do país, que a inflação voltaria, que o país não seria respeitado no exterior se tivesse um presidente que não soubesse falar inglês. Lembro-me como se fosse hoje, senhor presidente. E tantas pessoas que me diziam isso. O Brasil, se tiver um presidente que não sabe falar inglês, não será respeitado no estrangeiro. O que vimos foi exatamente o contrário. O Brasil em franco desenvolvimento, como não experimentávamos há muito tempo. Com a inflação sob controle, conseguimos promover crescimento com distribuição de renda. Diminuímos fortemente a pobreza e caminhamos para erradicar a miséria em nosso país. O Brasil tornou-se a sexta maior economia do mundo. O Estado voltou a ser estruturado, com a abertura de concursos públicos nas mais diversas áreas e com a retomada de sua capacidade de atuação. Reduzimos imensamente nossa vulnerabilidade externa, deixando de ser devedores a ser credores internacionais. Estimulamos fortemente a geração de empregos, razão pela qual temos hoje a menor taxa de desemprego da série histórica. Só para ter uma ideia, em dezembro de 2011, ela era de 4,7%, menos da metade dos 10,5% de dezembro de 2002, quando o presidente Lula, um mês depois, assumiu a presidência da República. Com Lula, ao contrário do que se dizia, o país passou a ser respeitado internacionalmente, ocupando um novo espaço no cenário mundial, invertendo a lógica de nossa política externa, o que se mostrou extremamente acertado. Como coroamento de todo esse processo, e para continuá-lo e aprofundá-lo, o Brasil elegeu pela primeira vez uma mulher para a presidência da República, Dilma Rousseff. Como Lula, também lançaram suspeitas sobre a capacidade de Dilma de vencer as eleições e depois de governar. Com um ano de governo, os fatos derrubaram por terra todos os ataques. Com a maior aprovação já recebida em um primeiro ano de mandato, intolerante com os desvios de conduta, séria e discreta, a presidenta já mostrou que veio. Colocando em prática o mote da campanha de fazer mais e melhor para o Brasil, o governo Dilma leva adiante o crescimento com distribuição de renda, acompanhado de uma importante redução na taxa básica de juros, o que permitirá que tenhamos mais alguns bilhões de reais para investir em saúde e educação. Tudo isso continua a alimentar a certeza entre nós, brasileiros e brasileiras, de que o Brasil vai continuar se tornando, passo a passo, a nação com que sonhamos. Antes de falar dos desafios que temos pela frente, senhor presidente, eu concedo com prazer um breve à parte ao deputado Fernando Ferro. Obrigado, deputado Molon. Parabéns pelo pronunciamento, que é um registro histórico da trajetória do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Como Vossa Excelência falou, o PT cresceu numa conjuntura de refluxo da esquerda internacional. Final dos anos 70, anos 80, houve todo um processo de desencanto e de fracassos, como o socialismo real, chamado na União Soviética, que apontavam para uma hegemonia de visões conservadoras da política. E o PT, na contramão dessa maré, conseguiu rearticular um discurso e se fundar em outras bases, fazendo uma crítica, inclusive, ao burocratismo dessas correntes políticas de esquerda que foram vencidas neste processo. Mas o PT não pode negar sua origem na esquerda histórica brasileira, um acúmulo da luta dos trabalhadores, do qual ele é, sem sombra de dúvida, um seguidor. E que hoje fornece para o nosso continente uma experiência importante. Vossa Excelência ilustra os ganhos hoje reais da população brasileira, que tem a ver com esse projeto político. Esse projeto político que identifica no PT a base que transformou em realidade e melhorar a sua vida. Nós temos uma grande tarefa. O pronunciamento de Vossa Excelência revela a necessidade desse aprendizado, de que nós tenhamos cuidado com a nossa trajetória, zelar essa trajetória para que nós não ensejemos ou nos enveredemos
por caminho que destruíram outras experiências de esquerda de matriz socialista. E o PT tem um aprendizado importante a fazer. Vossa Excelência, com o vosso pronunciamento, ajuda a refletir e a consolidar essa grande experiência política da democracia, da institucionalidade, da luta do povo trabalhador nesse país, que Vossa Excelência expressa muito bem no vosso pronunciamento. Parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigado, deputado Fernando Ferro. Agradeço a parte de Vossa Excelência e concedo, senhor presidente, 2 à parte aos meus 2 companheiros de bancada. O Cerrado, deputado Alessandro Molon, obrigado pela parte. E dizer a Vossa Excelência que durante esses 12 anos que nós tentamos chegar à presidência da República com o presidente Lula, eu estava na Amazônia, no estado do Pará, construindo por lá o nosso partido. E vivi os anos de abandono. As rodovias, não existia luz para todos, não tinha Bolsa Família, não tinha investimentos na educação. E hoje, lá na região norte do Brasil, região esquecida, lá no estado do Pará, nós temos universidades criadas, nós temos escolas técnicas, nós temos o Luz para Todos, nós temos o PRONAF que não existia. O PRONAF hoje chega a todas as famílias, né, de agricultor familiar naquela região. Construção de hidrelétrica como Belo Monte, que estava há anos lá sendo estudada e não ia ser liberada porque o governo refez um plano energético do Brasil, refez o projeto lá na região. Então isso nos deixa muito felizes porque além de estar melhorando a economia do Brasil, nós estamos distribuindo renda para todos os brasileiros e esse é o grande feito do nosso partido para o nosso Brasil. Obrigado pela parte. Muito obrigado, deputado. Vossa Excelência lembra bem, além disso tudo, o equilíbrio no desenvolvimento regional que tem marcado esses anos de governo Lula e Dilma. Deputado Arthur Bruno. Deputado Alessandro Molon, para nós é muito relevante que uma das mais expressivas lideranças do nosso partido, no Rio de Janeiro, faça esse pronunciamento em comemoração aos 32 anos do PT. Pediu a parte para parabenizá-lo. Vossa Excelência está traçando aí o histórico do nosso partido e, sobretudo, os desafios para o futuro. Nós trabalhamos muito para o crescimento do país. Hoje o Brasil é a 6ª economia do mundo, mas nós ainda somos o 84º em índice de desenvolvimento humano. Por isso que a presidenta Dilma escolheu como a grande bandeira do seu governo a redução da pobreza desse país. Nós temos 16 milhões de miseráveis e tenho certeza que vamos chegar em 2014 com um número bastante residual, desses 16 milhões. Nós queremos tirá-los da miséria com as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas. Portanto, parabéns pelo pronunciamento e creio que o nosso partido merece essa homenagem que Vossa Excelência faz no seu pronunciamento. Conselho, permite ao deputado Molan. Muito obrigado, deputado Arthur Bruno. Estou aqui na fila para aguardar a oportunidade de aparteá-lo. Muito prazer. Deputado Regufe, é um prazer passar a palavra a Vossa Excelência. Deputado Alessandro Molon, eu quero apenas aqui fazer um registro. Vossa Excelência tem uma trajetória construída com retidão, com muita luta, desde o tempo da Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro, luta em defesa dos direitos humanos, da ética na política. E eu quero aqui deixar o registro que é muito importante a luta de Vossa Excelência para que a política seja algo mais do que o que a gente vê às vezes nas páginas dos jornais. Que a política não pode ser dominada pelo fisiologismo, pelo clientelismo. E eu lamento que o seu partido no Rio de Janeiro não tenha valorizado Vossa Excelência da forma que deveria. E eu coloco isso nas minhas palavras, não nas suas, porque eu acho que pode sim se ter uma boa gestão de forma honesta, com retidão e com princípios. Vossa Excelência tem mantido uma coerência, inclusive de luta no seu partido, para que o seu partido mantenha os princípios que construíram esse partido. Então eu só posso deixar aqui o meu registro de louvor a um homem público que está na política, com tudo que sofre hoje as pessoas que estão na política, porque a política vem sendo criminalizada pela opinião pública. A Vossa Excelência tem mantido a coerência e seus princípios. E isso é digno de louvor e tem aqui o meu aplauso. Deputado Regufe, eu quero agradecer imensamente as palavras de Vossa Excelência, que para mim são alento, pelo respeito que eu tenho pela trajetória, pela seriedade de Vossa Excelência também. Tenho a certeza disso, agradeço sinceramente as suas palavras. Deputado Mauro Benedito. Deputado Molon, desejo realmente aparteá-lo para juntar a minha homenagem
também ao Partido dos Trabalhadores, o transcurso cujo aniversário Vossa Excelência utiliza para projetar essa agremiação e os serviços prestados ao país pelo PT ao longo do tempo. Diria que, como homem público já com alguns mandatos acumulados, eu me permitiria de lembrar o apoio que recebi do PT quando, na Assembleia Nacional Constituinte, de cuja mesa, como Vossa Excelência foi primeiro vice-presidente, apresentei uma proposta de emenda estabelecendo o salário mínimo unificado em todo o país. Em vez de Vossa Excelência, o PT imediatamente apoiou a minha proposição. O grande líder, sempre lembrado em todos os momentos, o presidente, então constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, fez questão de firmar aquela iniciativa, que, inserida na carta, significou uma das grandes conquistas para os trabalhadores do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, que estavam escalonados hierarquicamente numa posição inferiorizada. Portanto, relembro apenas esse fato, para dizer que a existência de um partido dedicado às causas populares merece o aplauso de todos aqueles quantos, militando em outras legendas, vivenciam também a conjuntura democrática do país. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Mauro, e aproveito a oportunidade para cumprimentar Vossa Excelência por aquela felicíssima iniciativa mencionada por Vossa Excelência em seu pronunciamento. Senhor presidente, depois desses importantíssimos apartes, eu quero falar um pouco dos desafios que temos pela frente. Depois das considerações sobre aquilo que já acumulamos, temos muitos desafios para que o Brasil possa avançar ainda mais. O país precisa, por exemplo, de uma reforma política, que diminua a distância entre representantes e representados, que evite distorções na representação, permitida especialmente pelas coligações nas eleições proporcionais, que aperfeiçoe os partidos políticos, arejando-os e dando-lhes maior consistência programática e ideológica, que institua o financiamento público de campanha, barateando campanhas e reduzindo o peso do poder econômico nas eleições. Aliás, senhor presidente, o relator da Comissão Especial para a Reforma Política, deputado Henrique Fontana, que abrilhanta a nossa bancada, do PT do Rio Grande do Sul, tem dedicado enormes esforços com o apoio da nossa bancada nesse sentido. Mas o país precisa também de uma reforma tributária, que desonere a folha salarial, que substitua a regressividade pela progressividade, protegendo os trabalhadores e as classes médias e taxando mais, sobretudo, grandes fortunas e os mais abastados. Uma reforma tributária que preserve e proteja os micro e pequenos empresários, que são aqueles que mais geram emprego, que simplifique a legislação e que acabe com a guerra fiscal entre estados. Nos últimos dias, o PT protocolou projetos que representam passos fundamentais para que essa reforma finalmente aconteça. O Brasil precisa dar uma especial atenção à educação e à ciência e tecnologia. O Pronatec e o Brasil Maior foram passos positivos dados no ano passado nesse sentido. Ao lado de outras medidas, contribuem para tornar possível uma outra inserção do Brasil no mercado mundial, deixando de ter como principais produtos de exportação bens primários, para ter em seu lugar produtos de alto valor agregado. Só assim mudaremos de patamar no comércio internacional. O desafio, senhor presidente, de garantir saúde para todos e todas permanece atual. A regulamentação da emenda constitucional número 29, no ano passado, foi um passo importantíssimo. Além disso, é preciso garantir melhor gestão no SUS, combater a corrupção e o desperdício, e também carregar mais recursos para a área. Essas são ainda tarefas necessárias para proteger a vida, especialmente dos mais pobres. É sobretudo na saúde, na falta de saúde pública, que morrem os mais esquecidos da nossa sociedade. Outro desafio é garantir cada vez mais segurança aos cidadãos. Nesse sentido, é fundamental aprimorar a qualidade e aumentar a quantidade de informações de que dispomos nacionalmente sobre segurança pública. Por isso, o projeto de lei assinado no final do ano passado pela presidenta Dilma, sobre a apreciação dessa casa, que institui um Sistema Nacional de Informações sobre Segurança Pública, é um passo muito importante nessa direção. Além disso, qualificar a atividade investigativa através de perícias independentes e bem equipadas, e investir preventivamente em segurança, garantindo oportunidades de estudo, de esporte e de cultura e arte,
para nossos adolescentes e jovens parece ser a aposta mais acertada. Por fim, criar uma nova consciência sobre segurança pública, mostrando-a como indissociável do respeito aos direitos humanos, permanece uma tarefa atual. Por falar em direitos humanos, outro passo importante a ser dado é reforçar a proteção a pessoas ameaçadas, como testemunhas e defensores de direitos humanos. Ontem mesmo eu participei da abertura do Encontro Nacional dos Gestores Estaduais dos Programas de Proteção e defendi a ampliação dos programas e o aumento dos recursos disponíveis para os mesmos. No ano passado, destinei R$200 mil através de emenda parlamentar para esses programas. Cada testemunha, senhor presidente, custa protegida R$20 mil por ano para o país. Portanto, se cada um de nós, de alguma maneira, puder contribuir com emendas para o ano que vem para programas de proteção à testemunha, acredito que estaremos ajudando no combate à injustiça e à impunidade e na proteção da vida. Outro ponto fundamental da luta por direitos humanos é a aprovação da PEC 438, que pune com a expropriação dos bens imóveis em que se constatar a prática de trabalho escravo. É um absurdo que 11 anos depois de sua apresentação, a nossa casa não tenha ainda aprovado essa PEC. A boa notícia, hoje estampada em um grande jornal, é de que a presidenta decidiu apoiar fortemente a sua aprovação neste ano. Façamos, portanto, a nossa parte. Além desses desafios que estão na pauta de nosso país, temos alguns desafios próprios do Congresso Nacional para o ano de 2012. Um deles é a decisão sobre novas regras de repasse de recursos públicos do Fundo de Participação dos Estados. A regra antiga, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, privilegiava alguns estados, em detrimento de outros, sem qualquer razão objetiva para isso. Precisamos debater e criar regras justas, que contribuam para reforçar, em vez de enfraquecer, o nosso pacto federativo. Outro desafio é o novo Plano Nacional de Educação, que precisa ser aprovado o quanto antes, para poder garantir a qualidade que queremos para a educação em nosso país, ou pelo menos, caminharmos em sua direção. Diversos projetos também na área de cultura aguardam a apreciação da nossa casa. São fundamentais para garantir o apoio à nossa diversidade cultural e uma das nossas maiores riquezas. Fortalecer a produção cultural, descentralizá-la e garantir o acesso à cultura, eis alguns dos objetivos de tais projetos que precisamos apreciar e aprovar na Câmara. Há outros desafios a que vou me dedicar especialmente nesse ano, senhor presidente, sobretudo a conclusão dos trabalhos da Subcomissão de Crimes e Penas, que tem por objetivo reequilibrar as penas aplicadas no país considerando a gravidade dos crimes, a Subcomissão para o Controle de Armas e Munições, que tem por objetivo contribuir para o desarmamento e, portanto, para proteger a vida em nosso país, e, por fim, a Comissão Delegada da Copa e das Olimpíadas, que deve contribuir para que todos os investimentos feitos para os mega-eventos sirvam para melhorar a qualidade de vida da população e não apenas para a realização desses mega-eventos que duram poucos dias e deixam, às vezes, dívidas enormes a serem pagas. Mas o Brasil, senhor presidente, não é só o governo federal e o Congresso. É também os estados e os municípios. Se esses avanços que procuramos fazer acontecer aqui não chegarem e se repetirem em nossos estados e municípios, teremos ficado no meio do caminho. Por falar nisso, senhor presidente, me preocupo com a situação do meu estado, o Rio de Janeiro. Vejamos, por exemplo, uma dessas áreas que mencionei como desafio, a área da saúde. A saúde no Rio de Janeiro está sendo entregue às organizações sociais, às OS, que nós do PT sempre combatemos, por entender que é, no fundo, abrir mão de uma obrigação do Estado delegá-la à iniciativa privada. A reforma do Maracanã, senhor presidente, que há pouco tempo consumiu 400 milhões, agora vai consumir mais 1 bilhão. Bilhão esse que depois será todo carreado para a iniciativa privada, já que o estádio será concedido. Os trabalhadores que sofrem dos meios de transporte, os trens, as barcas, o metrô, e tanto afligem a população do meu estado. É ali que os trabalhadores gastam, às vezes, 4 horas por dia, tentando ir para o trabalho, tentando chegar no trabalho e voltar do trabalho. As remoções que, com a desculpa dos mega-eventos, têm sido feitas na cidade do Rio de Janeiro, deixando tantos pobres sem moradia. O investimento em BRTs, transporte sujo, ônibus,
em vez de VLTs, transporte limpo e de massa. Por tudo isso, senhor presidente, eu tenho defendido que o Partido dos Trabalhadores no meu estado não mais integre o governo estadual e o governo da capital. Eu comecei o meu pronunciamento falando do Partido dos Trabalhadores, dos avanços que ele tem trazido ao Brasil. Eu acredito que ele possa contribuir muito mais. Para concluir, senhor presidente, eu acredito que ele possa contribuir muito mais no meu estado, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, apresentando-se como alternativa de poder, defendendo o programa que, em nível nacional, temos implementado e que tão bem tem feito ao país, mas que no Rio de Janeiro não acontece, porque integramos o governo estadual, o governo municipal, que tanto se distanciam disso que nós defendemos desde o nosso nascimento. E essa é uma das grandes virtudes do PT, a possibilidade do debate democrático, aberto, franco e público, senhor presidente. Senhora presidente, nesse momento, deputada Rose de Freitas. Por isso, vou continuar defendendo essa posição no PT do meu estado, por coerência com aquilo que o PT vem fazendo em todo o Brasil e por querer que isso aconteça e que se faça mais e melhor para a população que vive na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Essa é a minha posição que eu tenho defendido publicamente e que vou continuar a defender, senhora presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência e a todos os parlamentares pela atenção. Senhora presidente, eu pediria que Vossa Excelência acolhesse como líder nesse grande